Bora lá então, galera. Hoje estamos com o Leonardo dos Anjos, ele que é diretor de franquias da Anjos Colchões e Sofás, formado em administração de empresas pela Fundação Assis Gurgás. É assim que fala? Isso. Top. A Anjos Franchise, projeto que deu início à rede de franquia Anjos Colchões e Sofás, atualmente conta com mais de 300 lojas comercializadas e está presente em 24 estados brasileiros, 6 unidades no Paraguai e uma no Uruguai. Chama a vinheta! Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio e potencial pleno. Muito mais que negócios, uma verdadeira escola de resultados. E ZTX14, o foco que você precisa. E é isso aí, meu irmão Leonardo, gratidão por aceitar o nosso convite, estar com a gente aqui nessa jornada. Tenho certeza que tem muita coisa aí que pode estar colaborando com as pessoas que estão nos ouvindo no nosso podcast, com o nosso público. Então seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e vamos acelerar e entregar consciência para essa galera aí, meu irmão. Com certeza, muito obrigado, André, de estar aqui, de ter me convidado para esse podcast Negócio em Jogo, que eu achei sensacional. Já vi algumas pessoas que participaram aqui, pessoal do mais alto gabarito, e vamos colocar conteúdo, né, para o pessoal aí. Eu acho que todo mundo tem que trazer algum insight, alguma coisa para colocar no seu negócio que com certeza vai agregar. Com certeza, esse aí. Já passou uns caras bravos de franquia aqui mesmo, você falando, lembrando, cara, já Caíto Maia, os caras da Mais Um Café, cara, tem uns caras bravos de franquia aqui, Thiaguinho. Bobo Mix, cara, 10 pastéis. Rapaz, agora os caras descolchão, hein, mano. Daqui a pouco a gente junta todas essas franquias aqui que nós vamos abrir um mercado, rapaz. Tem franquia de tudo, né? Vamos lá, então. Meu mano, então hoje, só para entender, né? Você é o diretor da franquia, né? E daí tem o teu pai que coordena a fábrica, é isso, né? Isso. Contar um pouquinho da história, né? Até eu vou antes de quando começou a empresa. Meu pai sempre fala que o ano-chave da vida dele foi em 1988. Que no começo do ano ele saiu do quartel, ele tinha 20 anos. Ele saiu do quartel em janeiro, ele namorava minha mãe, descobriu que ela estava grávida, então em julho ele casou. Em setembro, em outubro, ele se tornou vereador, consequentemente o presidente mais novo da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, da onde é a cidade da fábrica. Com 21 anos ele se tornou o presidente da Câmara e em novembro nasceu a minha irmã. Então, assim, ele fala que foi o ano-chave da vida dele, 88, mudou tudo, com 20 anos, se a gente pensar hoje, molecada com 20 anos, não acontece metade dessas coisas na vida deles, né? E aí, em 1990, ele estava numa palestra aqui em Curitiba mesmo, e ele escutou do palestrante uma provocação e falou: você, vereador, o que vai fazer pela sua cidade? E aí o vereador pegou e olhou para... E ele, como vereador, pegou e olhou: vamos ver saúde, educação. Ele falou: tá tudo errado. Se tu quer que tua cidade desenvolva, você precisa gerar empregos. Você precisa fazer com que gere empregos e assim as pessoas vão trabalhar, ter uma renda e vai crescer a cidade. Porque que todo vereador, todo político vai falar a mesma coisa de sempre, né? Desses auxílios. E ele falou: você precisa gerar emprego. E por que você não monta uma fábrica? E aquilo entrou dentro dele. Então ele, com 22 anos, começou a estofar dos Anjos. A gente começou com os estofados. E aí o ano foi passando, foi o negócio dando certo. E ali ele identificou várias maneiras de crescer. E quando a gente estava pensando em fazer uma fábrica de espuma pela demanda dos sofás, a gente teve um grande incêndio que perdeu mais de 70% de tudo. Então ele recomeçou ali e em 2 anos ele recuperou tudo. Ele falou: eu aprendi a administrar, porque naquele tempo lá em 97, imagine, um menino não tinha nem 30 anos e já estava com muitos funcionários, já estava crescendo, vendendo para o Brasil inteiro, para grandes varejistas como Magazine Luiza, Casas Bahia, essas conhecidas. E aí, na demanda dos sofás, começou a fabricação de espumas. E, consequentemente, 1 ano depois, ele começou a fabricação dos colchões, em 2001. E aí, em 2001, a gente começou a fabricar o colchão e o que aprendemos? Que o colchão tem uma demanda muito maior que o sofá.
Por exemplo, você tem 1, 2 sofás na sua casa, provavelmente. E colchões, quantos que tem? Deve ter uns 3, 4, 5 às vezes, até muito mais. Então tem uma demanda maior e as pessoas trocam com mais frequência os colchões do que os sofás. E aí entramos nesse mercado, tanto é que hoje a nossa fábrica de colchões, a gente tem 3 fábricas, uma no Paraná, outra em São Paulo e a outra lá em João Pessoa, na Paraíba, pela demanda. E sofás a gente só ficou com a fábrica do Paraná. E nesse meio tempo a gente sempre foi trabalhando, querendo fazer um produto diferenciado, um produto de mais qualidade. E quando a gente começou a fazer esse produto, a gente entendeu que muitas redes não queriam um produto desse, porque eles brigavam por preço, essas grandes varejistas. E aí surgiu a ideia de fazer as lojas próprias, consequentemente depois se tornamos franquia ali em 2007. Em 2010 eu comecei a trabalhar, tinha 18 anos, e aí eu comecei a encabeçar as lojas próprias da rede. E ali em 2015 eu já tinha 17 lojas próprias e a rede tinha em torno de 30 lojas franqueadas. E aí a gente fez toda essa operação, vendemos as lojas próprias, a grande maioria para os próprios gerentes da nossa operação, e consequentemente dali eu comecei a me especializar em franquias. Então comecei a trabalhar mais em franquias e graças a Deus aí tem dado certo, aí mais de 300 lojas vendidas hoje e estamos querendo acelerar. O grande sonho grande que a gente chama é ter 1000 lojas da Anjos Colchões e Sofás. Caramba, vai estar no caminho, né? Conseguiu fazer isso em tão pouco tempo, né? Exatamente. Então realmente é algo que a gente parece não dá tanta atenção para algo tão valioso quanto um sofá, né? Um sofá não, um colchão. Por quê? Porque, cara, hoje, que nem eu que pratico esporte e todos os profissionais que me acompanham, né, falam assim, André, a maior importância que você tem que olhar, cara, é pro sono. Tem que dormir bem. E às vezes o cara não tá dormindo bem, cara, não sei o quê, ele toma remédio, 1000 fatores e às vezes o B.O. tá no colchão, cara, né? O cara não tá olhando para isso. Então tem uma demanda reprimida ali, realmente, né? Justamente pela falta também de consciência das pessoas hoje. Eu não sei se você já atua, isso aí já é um insight pros caras aí, né? Não quero ensinar os caras a fazer a roda girar, né, Thiaguinho? Mas, realmente, cara, muitas pessoas, às vezes eu vejo, cara, a primeira vez que eu troquei, eu tinha essa percepção. Falei, cara, enquanto o bichão estiver de pé ali, vamos embora. Só que não é esse o jogo. Inclusive é interessante, cara, você trazer isso daí antes de começar, que eu quero entrar nos negócios aqui. Tem uma curiosidade agora aqui, né? Tem um tempo médio de validade de um colchão, cara? Como que é esse rolê? Olha, não tem o tempo de validade, mas a gente sabe assim, a gente separa dentro da empresa o colchão da linha diamante, ouro, prata e bronze. Porque a gente tem colchões dentro da loja que é em torno de R$1.500, R$2.000 e tem colchões de 15, 20 mil reais. Cara, preço de um Celta, velho. Exatamente. Um Celtão, bicho. Mas você passa mais tempo no colchão do que no carro, né? Facilmente. As pessoas, elas dão muito mais valor para um carro, coisas... Até a gente percebe, às vezes investem muito mais no sofá do que propriamente no colchão. Caramba. Por quê? Porque as pessoas têm muito esse negócio do visual, as outras pessoas, vai chegar uma visita e vai ver. E ninguém vai ver teu colchão. Só que aonde você mais passa tempo da sua vida é no colchão, realmente dormindo, descansando. E cada vez mais a gente vem conscientizando as pessoas da importância de uma noite bem dormida, da importância de você ter um sono só, né? Aquela pessoa, tem gente que não consegue dormir 6 horas seguidas. E aí não consegue descansar, né? Então, tudo isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Porque quando você acorda mal, você não tem vontade de fazer nada. Você já acorda meio estressado, então cansado. Então, isso é muito importante e realmente as pessoas valorizarem esse produto, porque a gente fala, a maior parte da sua vida você está no colchão. Sim. Muito mais do que no carro, muito mais do que no sofá, muito mais do que às vezes na cadeira do seu trabalho. Então tudo isso faz uma diferença muito grande na sua vida. E depois você falou que tem as qualificações do colchão, assim, né? Então a validade depende da qualificação do colchão ou não? Isso, também. E aí hoje uma média brasileira é a troca em torno de 5 a 8 anos. Nossa, só pra você ver, cara. Divide ser 15 mil em 8 anos aí, quanto que vira? Nossa, vira mixaria, né? Vamos ser sinceros. Se você colocar quanto custa uma noite sua de sono, vai custar centavos, quase menos do que 10 centavos. Sim, sem dúvida. Então, vale muito a pena. Vale a pena. Você tá falando que tem pessoas que não conseguem dormir 6 horas, tem um amigo meu que dorme 12 horas, cara.
no final de semana. Como que pode, cara? Do cara dormir 12 horas colchão deve ser anjos, né? Tomara que sim, né? Mas é realmente, né? E tem vários perfis de pessoas. Tem gente que descansa em menos de 6 horas. E tem gente que precisa dormir 8. Tem outras pessoas que precisam dormir 10 a 12 horas. Eu falo que minha mãe também dorme umas 10, 12 horas. Aí, ó. Ela vai dormir cedo, acorda meio tarde e depois do almoço dá mais uma dormidinha. Eita, mas é bom demais. Tá vendo, Thiaguinho? Não, cara, você não é o único, hein, irmão? Precisa de 12 horas de sono de recuperação. Tem um acumulado uns 10 anos aí que ele não dormia quando era, né, mais jovem. Daí, no mínimo, explodia o final de semana, daí ficava 3 noites sem dormir, daí acho que é sono reprimido isso aí, Thiaguinho. Mas vai passar, daqui a pouco você vai ver. Mas faz bem pra saúde dormir mais, né? Meu mano, me diga uma coisa, eu imagino que existe uma conversa bem fica com seu pai a respeito até dessa transição, né, da marca, enfim. E você lembra de alguma história, assim, que ele fala assim, pô, lá no início foi tão difícil isso, quando eu tava começando, um incêndio e tal, tem algumas coisas que você lembra, assim, quais as dificuldades dele no início de vida, assim, e quais as dificuldades que vocês encontram hoje também? O que foi passando por etapas, né, a empresa. Então a gente começou minúsculo, né, eu diria pequeno, ele vendeu o carro dele para começar. Até minha mãe conta nas palestras que teve uma vez que ela estava no mercado, que eles não vêm de uma família pobre, eles vêm de uma família classe média. Mas quando eles se juntaram, eles não queriam ficar pedindo as coisas para os pais, né? E aí ela falou, nunca me faltou nada com os meus pais. E quando foi morar eu e o Claudinei juntos, teve um momento que eu fui no mercado para comprar algumas coisas, peguei umas coisinhas a mais e quando eu vi eu não tinha dinheiro para pagar. E ela falou, aquilo foi algo que me marcou muito, porque eu tive que devolver umas compras. Chegar no caixa e você voltar e devolver. Então ela falou, isso daí me marcou muito, que foi aquele começo. E ela falou, eu podia pedir para o meu pai, mas não vou. Ela falou, e aquilo me incentivou a trabalhar mais, de querer conquistar as coisas. E eu já venho da família assim estruturada, cada vez mais a gente vem crescendo com a empresa, né? E então a gente começa a entender que, direto, sou chamado para falar um pouco sobre essa sucessão, de que é um outro jogo que eu estou vivendo, né? Nem perto do que eles passaram, mas a gente precisa profissionalizar cada vez mais a empresa. A empresa é familiar, a gente mantém essa cultura familiar, mas cada vez mais a gente precisa profissionalizar, principalmente se tratando de franquias, né? Tanto é que a gente começou o conselho da empresa recentemente, que todo mundo falava de empresas de bilhões, né? A gente começou e cada vez mais eles falam, vocês não, a empresa não é de vocês, é vocês que trabalham para a empresa. Tentem assimilar isso, porque muitas vezes muitos empresários, eles simplesmente pegam o dinheiro da empresa e não dão satisfação a nada. E o conselho, eu falo que ele veio para nos cobrar. Então, mais ou menos nesse sentido. Nunca meu pai foi cobrado de nada, de alguma ação, tomar uma decisão. E agora, digamos assim, a gente precisa passar por aprovações. Então, são essas coisas que a gente está estruturando a empresa para sair de uma empresa média para se tornar uma empresa grande. Então, é nesse sentido que aí ele, no começo, ele falou do sonho grande. Qual que é o sonho grande de vocês? E eu e meu pai já falamos, 1000 lojas. A gente vai chegar em 1000 lojas. Então, a gente tem essa convicção de que a gente está bem unido, mas cada um tem um pensamento às vezes diferente, né? E isso é bom para a empresa, né? Tem os atritos, tudo, mas eu me espelho muito, meu maior ídolo de tudo, e vejo as histórias, eu falo de boca aberta, o que ele fez, eu acho que eu jamais conseguiria fazer. Então, só admiração e tem que ter esse respeito, né? Quem tem pai dentro da empresa, mãe, família, você precisa entender que você precisa botar você não pode falar o que você quiser e principalmente, ele é teu chefe, eu falo sempre, né? Sim. Mas aos poucos você vai conquistando espaço e aí vai te dando mais ouvidos para você tomar as decisões. E como que vocês lidam, cara, com essas diferenças assim lá? Pô, tem uma desinteligência aqui. Sexta-feira, daí domingão é dia do frango com maionese. Como que nós sentamos na mesa para comer daí? Como que é isso daí? Cara, e meu pai é um cara extremamente ligado, ele é aquele cara que é eu não vou dizer workaholic, que ele não é tanto, assim, de trabalhar horas e horas, já foi muito mais. Só que a cabeça dele não desliga. Então o tempo todo ele tá querendo falar sobre negócios e pensando em negócios.
Então, direto a gente conversa sobre isso na mesa, no sábado, no domingo. Ontem mesmo ele me ligou, estava aqui em Curitiba, me ligou, era quase 10, 11 horas da noite, a gente ficou conversando durante 15 minutos e não tem dia, não tem hora, não tem nada, né? Então, mas a gente está unido, já teve muito mais atritos. Eu acho que isso daí, eu amadureci, ele também foi entendendo o meu espaço e isso é normal. Todo mundo que tem uma empresa junto com os pais tem que entender que no começo é ele que manda, cara, é ele que começou. E muitas vezes chega uma pessoa mais nova, porque a empresa também é minha. Cara, não é tua ainda, é do teu pai, é da tua mãe. Então você tem que ter esse respeito. Sim. Respeitar e honrar, né, a trajetória Exatamente. que ele fez. Né? Porque o que eu vejo, cara, muitas das vezes nesses processos de transição, né, a galera que está chegando como segunda, terceira, quarta geração quer meio que anular o que a primeira, a segunda, a geração anterior fez. E a real é o seguinte, cara, a real é que o que teu pai fez trouxe até aqui. Né? Isso é inegociável. Agora, qual que é? Eu sempre falo que o intuito das nossas filhos, né, é ir mais longe do que os nossos pais já foram. É uma obrigação nossa, né? Porque os nossos pais entregaram o que eles tinham de melhor até ali, agora dali para frente é com a gente mesmo. É a gente que tem que elevar para o próximo nível. E a sucessão dentro da empresa é o maior desafiador, porque a cobrança, até inconsciente, eu imagino que eu não sou sucessão, né? Mas eu imagino que seja até maior. Fala assim, cara, meu pai fez isso, mas eu preciso honrar a vida dele, e honrar a vida dele é uma maneira de levar o meu negócio para outro patamar. E uma coisa, a experiência conta muito. Eu falo sempre para as pessoas. Hoje mesmo eu estava falando com o meu franqueado daqui de Curitiba, eu falei, imagine você hoje e você há 2 anos atrás, quando você começou com a loja. Tem comparação? Ele falou, não tem a mínima comparação. Hoje você é muito melhor do que ontem, do que ano passado. As pessoas vão evoluindo, vão aprendendo novas coisas. E aí você jogar fora uma experiência de 30 anos de empresa, que começou lá, muitas situações ele já passou por, que para mim é nova, ele já passou por situações semelhantes. Então eu tenho que dar ouvidos a ele. Sim. Então tudo isso vai agregando. Sim. Eu até costumo contar uma história, Leonardo, que geralmente quando eu vou para São Paulo, algo desse tipo, eu vou de avião. Não é pela otimização de tempo e tal, mais rápido. E final do ano passado, se eu não me engano, eu fui de carro, porque eu ia num casamento, e daí eu tinha um bebezinho, né? E o bebezinho ia junto. Então daí foi a esposa, o bebê, a sogra para cuidar do bebê e tal. Pense, né? Foi aquela loucura a viagem, né? E meu pai, ele pegou e falou assim, cara, não vá viajar esse horário, não vá viajar esse dia, porque, cara, não é interessante essa estrada nesse negócio, nesse período que você vai. E eu peguei e falei assim, cara, sabe assim, né? Não, mas viu, pai? Olha só onde eu cheguei, entendeu? Então, eu sei o que eu tô fazendo. Né? E o que eu fiz? Peguei e fui, né? Chegando, antes de registro, indo Curitiba, São Paulo, antes de registro, assim, cara, a sogra já passou mal, não sei o que. Eu falei, cara do céu, mano. E chuva, cara. Chuva daqui lá, caminhão, cara, a serra, na serra, cara, aquela loucura, não enxergava nada, e eu fui daqui em São Paulo tenso, cara, e lembrando do meu pai, assim, cara, por que eu não escutei meu pai? Cara, quem que foi meu pai? Meu pai foi motorista de ônibus rodoviário, cara, 35 anos fazendo esse trajeto, cara, como que eu anulo o que o cara, a experiência dele, cara, não tem como, achando que eu sabia mais, entendeu, Ana? Peguei e fui, cara, mas eu me ferrei, cara. E eu olhava aquilo ali e falava assim, nossa, cara, eu não vou voltar para trás também porque um pouco de ego e vaidade, né? Mas o certo era ter voltado. Fui, cara, daquele jeito tenso, assim, mas me cobrando, mas foi um aprendizado para mim. Assim, cara, eu não posso anular o que as pessoas fizeram, entende? Os resultados das pessoas. Meu pai teve um grande resultado, cara, nunca teve um acidente com morte, nunca teve um acidente grave nesse trajeto. Cara, como que eu anulo, cara, o conselho dele, né? Então, realmente, cara, honrar o que as pessoas já fizeram, os nossos antepassados, com conselhos, eu acho que isso daí realmente é muito valioso e nos direciona para o sucesso. Já ouvindo tua história, tenho certeza que você foi viajar à noite, né? Chegar lá de madrugada. Esse rolê furado. E aí você vê que ele já passou por isso, ele já fez isso, e aí ele está tentando te ajudar. Como você tem filho, provavelmente o dia que você for dar essas lições pro teu filho, ele vai também dar essa... E eu vejo hoje, cara, eu tenho um filho de 2 e uma de 14. Eu sempre falo pra galera, né? Cara, isso aqui é botox, né, irmão? Mas tem uma menina de 14 anos já. E às vezes eu vou falar uma coisa pra ela não, como se soubesse das coisas. Porque cara, você não sabe de nada, você tem 14 anos, entendeu? Então escute o que o teu pai tá te falando. E daí eu me coloco lá atrás e falo assim, cara, ontem eu fiz isso, cara.
Com 30 e poucos anos, anulei com meu pai, né, só que não na mesma proporção, mas enfim, valeu o aprendizado aí. É mais ou menos nessa história que a gente está falando de sucessão, aonde eu tive mais atrito com o meu pai. Foi até chegar aos 30 ali. Depois que passou dos 30, você fala, cara, como eu era tongo, assim, às vezes você volta e fala, por que eu fazia isso, né? E a gente vai amadurecendo, né? Então é esse o grande propósito da nossa vida, o que a gente vê que a gente precisa evoluir, né? Então isso é muito bacana. Até conversando com meu avô, e é um cara muito culto, e eu falei, nossa, o meu avô ele fala super bem, super pausadamente, sabe? Aquela pessoa quando ele começa a contar uma história, todo mundo para ouvir, porque ele mexe assim, ele arrepia quando ele fala. E eu falei, vô, um dia eu quero falar igual o vô. Daí ele falou, sabe uma coisa? Mantenha calma. E ele fala assim, pausadamente. Falou, por que a pressa? Não precisa ter pressa, meu filho. E aí você começa a entender realmente tudo isso que ele fala e a gente às vezes todo afobado, quer falar rápido tudo e não fica muito melhor de assimilar quando as pessoas falam mais devagar e aí A serenidade na voz ali já acalma, né, o negócio. exatamente. E aí ele te deixa curioso para escutar, né? Que agora eu estou fazendo um monte de palestra, eu falo, eu preciso aprender a fazer essa pausa. Sim. E aí eu olhando o meu avô, ele falou, só mantenha calma. Ah, que massa. Pede para Deus quando vai começar a falar, Deus me dê a sabedoria para falar as palavras certas de maneira calma. Só isso. Foi esse conselho que ele me deu. Caminho no meio da multidão. Exatamente. Massa. E, meu mano, me diga uma coisa, o que você acha, cara, que, eu acredito que todos os negócios nascidos no nosso país, a gente vive no país das oportunidades, são fadados ao sucesso. Né? Quando que dá ruim é quando deixa de entender alguns princípios, eu sempre falo isso. Mas o que você acha que foi um diferencial de vocês? Que levaram vocês, estão levando vocês para o próximo nível, ou seja, chegar em 1000 lojas. O que você acha assim, cara, acho que isso daqui é um diferencial nosso no mercado? Eu acho que se você fazer uma pergunta para todos os empresários, qual é o maior desafio de todos, todos vão falar pessoas. Ter pessoas, gerenciar pessoas, manter pessoas boas na equipe. Eu falo assim, a tua empresa, a nota dela é a nota das pessoas que você tem nela. Uhum. Então, quanto mais pessoas boas você tem junto contigo, melhor vai ser o teu projeto. E cada vez mais a gente vem formando uma equipe de alta performance, eu digo assim. Então, quando a gente consegue isso, que eu acho a maior virtude do meu pai, mesmo ele sem saber, muitas vezes ele dá um feedback cobrando e ao mesmo tempo motivando. Tipo, contando o que ele quer, o que ele espera da pessoa e aonde a gente vai chegar com isso, tipo, vira uma motivação. Então é nesse sentido que eu vejo de grandes líderes, de tipo, motivar a equipe e cobrar ao mesmo tempo. De que as pessoas, eu acho que tudo tem a maneira de se falar, né? Você não consegue, às vezes depende de uma cobrança básica que você vai fazer, a pessoa se ofende e não gosta da maneira que você falou. Por quê? Porque você falou de uma maneira errada. Então tudo você pode falar, mas tem que ter um jeitinho especial, né? Esse jeitinho especial não estou falando nem que tem que ser delicado. Muitas vezes tem que ser muito firme. Mas tem que saber as palavras certas e na hora certa de falar com as pessoas. É o famoso bate-a-sopra. Exatamente. Então hoje pode-se dizer assim, que o maior diferencial que vocês têm é realmente esse olhar para as pessoas dentro do negócio. Exatamente. E é onde eu vejo assim, dos meus franqueados também. Aqueles porque todos são empreendedores. Aqueles que têm uma equipe boa, o negócio vai sozinho. Por que a gente fala assim, a gente tem um repasse de loja. Que é um franqueado que às vezes não está indo tão bem, ou ele tem algum outro motivo, vai se mudar de cidade, vai acontecer alguma coisa na vida dele e ele quer repassar a loja. E aí ele repassa para um outro franqueado que já conhece do negócio e é bom, e em questão de um mês dobra o faturamento. Caramba. Sem mudar o produto, sem mudar a loja, sem mudar nada. Somente a pessoa que está lá no atendimento da outra, só dá uma arrumadinha na loja e a pessoa que está atendendo os clientes mudou e o negócio acontece naturalmente. Então,
Eu acredito muito que são as pessoas que fazem acontecer mesmo. Legal. E onde que tá essas pessoas de alta performance aí, mano, no mercado? Aí é o que tá. É porque você não vai achar um camisa 10 e colocar dentro da sua empresa e ele vai resolver todos os problemas. É onde você precisa formar as pessoas. Hoje, as pessoas mais importantes da nossa empresa, todas começaram ali. Eu tenho 2 casos muito bacanas, que é a Edilene, lá dentro da fábrica, ela está conosco há 24 anos. Hoje ela é gerente geral da fábrica de colchões. E ela começou como recepcionista, como telefonista ali, e hoje se tornou a gerente geral do grupo todo ali nas fábricas de colchões. E o Márcio, que é meu gerente de franquias, que é a pessoa que toca tudo na franquia junto comigo, ele entrou há 23 anos, eu sei que é 1 ano de diferença, e nesses 23 anos ele começou como office boy. Então ele foi passando, foi crescendo dentro da empresa e foi crescendo junto com a empresa. Então hoje, assim, as 2 peças chaves da empresa começaram lá de baixo e foram crescendo junto com a empresa. Então isso que é muito bacana, é você formar pessoas. Sim. Então isso que é o grande diferencial da maioria das empresas. Sim. Porque se eu chegar assim, vamos dar um exemplo, jogar pro futebol, né, que acho que todo mundo entende bem, colocou o Neymar ali no time do Santos, ele não está conseguindo desempenhar o papel que ele poderia desempenhar. Não estou tirando o mérito dele, porque o time não está alinhado, não tá junto. E uma pessoa sozinha não faz chover, não adianta. Precisa ser uma equipe, todo mundo junto, alinhado num propósito, alinhado na cultura, nos mesmos valores que faz a empresa crescer. Sim. E me diga uma coisa, né? Como assim, entendi, concordo 100% com você, né, a respeito disso, treinamento das pessoas, eu não acredito que o nosso time vai fazer as coisas sem que haja um treinamento, sem que haja uma certa cobrança, até porque a pessoa não sabe, né? E aquela velha frase conhecida, o óbvio tem que ser dito sempre, né? Então, como que a gente diz o óbvio? Através de treinamento. E a curiosidade que eu tenho é justamente a seguinte, hoje você deixa muito claro que vocês fomentam muito a cultura, né? Ou seja, o jeitão de fazer as coisas lá dentro da Anjos, né? Dentro tanto da fábrica, imagino, quanto da franqueadora, né? E quais mecanismos, como que vocês fomentam isso, a cultura, para que a essência não se perca ao longo de, sair de 4 funcionários para, sei lá, hoje que é 2.000 funcionários? 1.000 e pouco. Diretos e indiretos? Ok. Então assim, para sair de 4 para 1.000 e poucos funcionários, como que vocês fazem para manter seguro as 7 chaves, a essência de vocês através do comportamento das pessoas que vai refletir, e o nome disso é cultura. Como que vocês fazem para fazer isso, cara? Se vai perpetuando com os líderes de cada setor e eles vão replicando para os demais. Então, é como a gente fala assim, sabe aquela coisa assim, quem tem empresa vai entender. Quando você coloca uma pessoa boa naquilo, você para de ter aquele problema. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo. Eu trouxe agora uma diretora de marketing, que é algo que os franqueados e dentro da empresa, todo mundo sabia que a gente estava deficitário. Então essa pessoa vem com uma experiência gigantesca de outras empresas, de anos, mais de 15 anos em outras empresas que eu admiro, mas se ela chegar lá e eu não ter esse acompanhamento com ela, meio que diário, assim, principalmente no começo, falando, por esse caminho, vamos para cá, vamos para lá, digamos assim, o que acontece em muitas empresas? Elas delargam, você tem que delegar, você tem que ter o acompanhamento. Então a gente é muito próximo, principalmente dos líderes, porque é os líderes que têm que estar fomentando a equipe deles. E aí é treinamento. Por exemplo, todos os funcionários administrativos da própria fábrica, eles fazem o treinamento que os franqueados fazem e começam a entender como que é a empresa. Então a gente passa eles em diversos setores, é o onboarding que chama, né? Aquele início é muito importante, você dar sempre feedback. Pessoa com 1 mês, 2 meses, 3 meses, elas têm que estar entendendo realmente todos os processos da empresa. E aí a gente vai levando a cultura. Até eu escutei uma vez se eu não me engano, era do Abílio Diniz ou do Jorge Paulo Lema, que ele falou que toda vez que ia contratar pessoas, ele gostava de fazer uma apresentação ele mesmo e não delegava, para as pessoas entenderem aonde eles estavam entrando. Sim.
qual que era a cultura. E aí as pessoas que não tinham os mesmos valores dele, ele mesmo já falava, não quero que esteja comigo. Porque para perpetuar mesmo tem que ter pessoas que sejam similares a você, nos valores principalmente. Que aí cada pessoa tem um valor que considera mais importante que o outro. Sim. E daí se não tiver esse alinhamento, tá tudo bem também. Cada um segue a vida e a amizade que segue. E aí é claro, né? Agora saindo um pouco do tema de pessoas, cada vez mais a gente vem se inovando. Então eu mesmo viajo todos os anos para a feira de franquias ou para a feira de varejo, que é a NRF, a maior feira de varejo do mundo em Nova York. Sempre estou todo ano em uma das duas. E aí a gente traz o que tem de novo no mundo. Então não fica e tenta inovar e trazer para o nosso negócio. Então até muitas coisas que eu admiro, marcas de luxo. Vamos dar um exemplo, uma Louis Vuitton, uma Gucci, uma Hermès. Eu fico entendendo o que eles fazem e daí eu tento falar o que eu posso fazer na minha loja lá de colchão e de sofá parecido com eles. Então tudo isso a gente tenta se espelhar em empresas que a gente admira. O próprio João Adib, o que ele fez com a CIMED é um case, cara, quem que imaginou você comprar remédio genérico por causa de uma pessoa, né? Então tudo isso a gente tem que entender da onde que essa empresa chegou a esse sucesso. E aí a gente tem consultores, tem gerente de compras, em um ano ela foi 4 vezes para a China, de setembro a setembro. Então ver o que tem de novo, matéria-prima para a gente baratear, com qualidade, tudo isso é muito importante. Para o quê? Para a gente ter o produto mais competitivo e mais bonito do mercado. Então, é uma série de coisas. Mas como eu não consigo fazer esse trabalho que ela faz na China. Então, eu tenho uma pessoa especialista nisso que está fazendo esse trabalho. Porque eu sozinho, ou meu pai, ou outro diretor de uma empresa, não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele precisa ter pessoas capacitadas, chaves, para fazer esse trabalho. Legal. Eu não posso deixar, eu gosto muito do tema de pessoas, né? E você falou um negócio ali que eu quero confirmar se é isso que eu entendi. Tá? Então você trouxe agora uma líder de marketing, uma head de marketing lá. Isso. E você está partindo do pressuposto que você está acompanhando ela. Ela vai entrar ainda semana que vem. Vai entrar. Daí o processo eu preciso acompanhar porque ela não sabe trabalhar. Não, para ela entrar dentro da cultura mesmo. É justamente isso. Porque o que acontece? O que eu vejo, né, cara? É justamente essa resposta que eu esperava ter de você. Eu contratei um cara pronto. Não existe. Entendeu? E aí dá ruim no meio do caminho. A gente não viu ali, vamos jogar pro futebol, Neymar, Messi e Mbappé. Quem gosta de futebol, o que imaginaria que esse trio iria fazer? Não encaixou. Neymar meio que brigou com o Mbappé, o Messi veio também, não fez amizade e a gente imaginava que ia ser um dos melhores trios do planeta. Mas quando não teve a sinergia, o negócio não foi para frente. E aí você entende realmente o que um time faz a diferença. Não adianta você ter os melhores talentos do mundo se você... Aí é o papel do líder, é saber fazer todo mundo trabalhar unido e junto, em prol do crescimento. É mais ou menos isso que a gente falou do conselho da empresa. É vocês, donos, que trabalham para a empresa. Não é a empresa que tem que te dar as coisas, é vocês que têm que se doar pela empresa. Aí você começa a entender. Aquelas empresas grandes, o mais importante não é o Leonardo, nem o Claudinei, nem a Nereide, que é minha mãe. É a Anjos, Colchões e Sofás. É ela que nos alimenta. Então, a gente tem que se doar ao máximo para ela. Top. Você falou do Adib ali, cara, a gente não pode deixar de passar. Esse cara realmente está se posicionando, trazendo uma percepção muito diferente para CEOs, né? Aquele cara mais low profile, não quero aparecer e tal. Então ele veio realmente para mudar, cara, para reescrever uma história. Até acho que a esposa dele, que ela fala, turma, não sei o quê. Então, cara, realmente eles vieram com uma postura, uma posição diferente. E também, observando você também nesse momento, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Justamente dessa intenção, que agora por você estar nessa produção de conteúdo, a importância. Você acha realmente, bom, eu imagino que você entendeu o jogo e sabe que é isso, né? Mas você acha que realmente, para o próximo nível, os CEOs, os donos da empresa, os fundadores, eles precisam realmente aparecer para esse jogo, ao ponto que gere realmente uma autoridade e as pessoas vão se conectar com ele antes de comprar o produto? Exatamente. Já tem vários estudos e muitos especialistas dizendo que as pessoas elas estão comprando de outras pessoas antes de comprar uma marca em específico.
Então, o que eu entendi, assim, porque eu gosto de estudar muito sobre vendas, e existem vários gatilhos de vendas, e um deles, que eu considero um dos principais, é o gatilho da autoridade. Vou te dar um exemplo. Quando você é parado pelo policial numa BR, quem é a autoridade ali? É o policial, você tem que respeitar. Você vai no médico, você também vai escutar o médico, porque ele é o especialista, ele é a autoridade no assunto. É o que eu tento trazer para a equipe de vendas da minha empresa, que quando você se torna essa autoridade, as pessoas te dão muito mais valor. E o que é que eu estou tentando fazer, que dá trabalho? Fazer um trabalho no meu Instagram para se tornar autoridade, como você deu o exemplo aqui antes. Quando você fala em Chili Beans, o que te lembra na cabeça? O Caíto. Quando você fala na CIMED, o que te vem na cabeça? O Adib. Então é isso. E hoje a empresa deles, eles parecem que são mais famosos quase do que propriamente a empresa deles. E aí as pessoas procuram a empresa deles por causa deles. E é cada vez mais que eu vou tentar fazer isso na minha pessoa dentro da empresa. E é aí que eu vejo que muitos empresários ainda não entenderam que houve essa mudança no negócio. E é difícil, né? A gente trabalha no Instagram, você destina muito tempo para se tornar essa autoridade. E muitas vezes as pessoas entendem, pô, mas que coisa chata ter que fazer isso. Porque não é prazeroso você ficar postando a tua vida a todo momento. Eu acho que poucas pessoas gostam disso. Mas as pessoas querem ver do outro lado. Ou você acha que eu enxergo o João Adib indo lá fazer pose no avião, que ele adora fazer aquilo. Cara, ele entendeu que aquilo vende. E qual que é o nosso propósito maior? Não propósito, mas o objetivo maior com a empresa. É vender mais. Então eu fico imaginando, daqui a pouco, muitas pessoas vão ver o Leonardo e vão querer saber mais sobre a Anjos Colchões e Sofás. Então é isso que eu quero fazer o trabalho no meu perfil. E já está gerando mais leads até pelo meu perfil do que pela página da minha empresa. Caramba, olha só. E isso em pouco tempo. E eu tenho certeza que futuramente vai ser muito e muito mais. Então, o empreendedor tem que entender que o mundo está mudando e a gente precisa aprender com ele. Né? Com certeza. E pessoas compram de pessoas se conectam com pessoas. Então, esses tempos atrás eu estava conversando com um rapaz e falou assim, cara, eu não preciso aparecer, veja a Coca-Cola, quem que é o dono da Coca-Cola? Eu falei assim, cara, sério que você está comprando Coca-Cola, mano? Você está louco da cabeça? Então, assim, tem, claro... Viu? E a Coca-Cola já está há mais de 20, 30 anos no topo. Outro rolê, né? Uma Apple também, mas todo mundo quando fala na Apple lembra de quem? Do Steve Jobs. Então, são essas coisas que você não pode se comparar com esse tipo de coisa. Você está num outro nicho. Sim. Falando em nicho, cara, vocês também têm lojas fora do país, né? O público internacional, assim, de fora, né? Hoje é Argentina e Uruguai, é isso? Paraguai. É mais exigente que o brasileiro? Como que é esse rolê? Não. Precisou alguma adequação para atender esse público ou não? Não. Sabe uma coisa que me deixou bem curioso? Que agora a gente tá quase pronta a loja do Chile também. Então a gente está com 6 lojas no Paraguai e uma loja no Uruguai. E agora, falando com o franqueado do Chile, a gente tem várias bandeiras dentro dos colchões que falam da onde que foi inspirado. Por exemplo, um toque mais macio, todo mundo lembra do colchão americano. Então tem uma bandeira dos Estados Unidos. E aí, depende da cor, vai ter a bandeira da Espanha, uma cor mais avermelhada que te remete à Espanha, uma cor mais clássica vai te remeter à Itália. Então, tudo isso a gente vai trazendo essas inspirações e criando histórias do produto. Um colchão mais firme do Japão, essas coisas assim. E ele falou, eu queria a bandeira do Brasil na minha loja. Eu falei, bandeira do Brasil? E ele falou, vocês não sabem o tanto que o chileno e a América do Sul admiram o brasileiro, tirando a Argentina. Eles admiram muito, o paraguaio mesmo, ele admira muito o Brasil. A gente é o sinônimo do que é a Europa e os Estados Unidos para nós, a gente representa para a América do Sul. Sério, cara? Cara, quando ele me falou isso, eu falei, você tá brincando. Ele falou, os calçados do Brasil, roupa feminina do Brasil, bolsas do Brasil, o ramo moveleiro do Brasil, inúmeros ramos que a gente tem aqui desenvolvido no Brasil, vendem para lá.
E eles admiram. E o produto nosso, em comparação à América Latina, ele está muito superior. A gente já está sendo comparado mais com os Estados Unidos e com a Europa. E aí a gente começa a entender que eles têm essa admiração porque o Brasil é muito superior a todos os outros países da América do Sul, né? Sem sombra de dúvidas. Sim, a gente é beneficiado, a questão geográfica. Exato. Tudo, né? Então o agronegócio é muito forte. E aí eles se inspiram muito no Brasil. E aí a gente nem imagina, né? Então tem um potencial muito grande para o crescimento aqui na América do Sul mesmo e mais próximo, né? E aí futuramente a gente já tem o sonho da Europa, já tem negociações abertas principalmente para Portugal e também algumas negociações para os Estados Unidos. Mas a gente sabe que o jogo acaba sendo um pouco diferente e aí a gente precisa se adequar a isso também. A questão é, a ida de vocês para fora do país é uma questão estratégica ou faz parte do projeto de um sonho mesmo? Por exemplo, nessas feiras que eu vou, a gente vai mais para aprender mesmo, né? Então, tudo isso vai para entender, mas a gente vê assim que uma loja nossa cabe tranquilamente fora do Brasil, porque a gente tem os diferenciais que lá não tem. Lá tem muito mais tecnologia no produto embarcada, mas a gente fala que visual merchandising, até propriamente uma experiência do cliente, a gente consegue atender até muito melhor do que eles. Então, agora nos Estados Unidos eu tive lá mês passado e identifiquei esse nicho aí que dá pra gente entrar bem forte, né? Mas tudo depende do quê? Das pessoas. Quem que vai tocar a loja lá, quem que vai estar à frente, levando a cultura da empresa, o bom atendimento. Então, isso é mais importante do que aonde vai ser. Entendi. Cara, e como que vocês lidam com essas diferenças culturais? Por exemplo, vocês atendem o Brasil todo hoje, tem loja no Brasil todo. Todos os estados ou não? Praticamente falta o Acre e o Amapá. Tá. Então, como que vocês lidam, por exemplo, vão dar um treinamento para a gestão do time para os franqueados? É o mesmo treinamento? Existe alguma diferença ou não? O treinamento acaba sendo o mesmo, mas aonde que a gente percebeu que está um nicho, e aí até essa nova diretora já falou, eu preciso regionalizar o marketing, porque a maneira de se comunicar é diferente. Então a gente precisa entender realmente isso. Por exemplo, a gente começou aqui um trabalho com o Badinho Colono, não sei se você vai conhecer, sim. Que é um influencer aqui da região sul. E tem dado muito resultado para nós aqui no sul, mas lá para cima não dá o resultado. E cada um tem uma região, né? Um influencer da sua região que vai conversar mais com a região. Mas o produto vai ser o mesmo, então é só a maneira de se comunicar. Então cada vez mais a gente vai trazer esse marketing regional, digamos assim. Mas a maneira de vender o produto, como a gente falou antes, os benefícios do sono, isso daí é universal, coisa, digamos assim, não é nem só no Brasil. Né? E o mesmo colchão vendido no Brasil, vendido fora? Sim, o mesmo colchão. Tem algumas adaptações no tamanho, né? O nosso tamanho Queen, King é diferente, por exemplo, no Uruguai e em outras regiões. No Paraguai acaba sendo o mesmo, mas no Uruguai é outro. É diferente. No Chile também eu sei que vai ser outro tamanho. E esse processo, cara, é até interessante para a galera, muitos empresários escutando a gente, da exportação, ele é muito complicado? Não, porque a gente já faz as exportações. Por exemplo, a gente tem a franquia e tem o multimarca. Então hoje, por exemplo, com essas 250 lojas, a gente vende em torno de 40% a 50% da fábrica. E os outros 50% da fábrica vendem multimarcas, vende para grandes redes de varejo e para outros lojistas. E a gente também já faz essa exportação, já vende em toda a América Latina, já vende para os Estados Unidos, vende para toda a Europa, então o nosso produto já sai, né? Mas o nosso sonho, o nosso objetivo é ter as lojas vendendo o nosso produto. A gente vende para outros lojistas que revendem a nossa mercadoria. Então, esse processo aí a gente já faz normalmente. Se você ir nos Estados Unidos, às vezes vai ali para Orlando mesmo, a gente vende para muitas casas nosso sofá. Então tem diversas casas lá em Orlando de luxo que tá lá. O sofá de você. O nosso sofá. Caramba. Vocês têm ideia de quantos colchões são vendidos por mês na fábrica? Ou não? Hoje a produção... porque tudo que produz a gente vende. Se eu não me engano... Eu devia ter esse número na cabeça, mas acho que é 30 mil unidades por mês. Cara, 30 mil colchão no mês, velho. É sono, hein, Thiaguinho? Já deu até sono, abriu a boca, Thiaguinho. Eu vi você abrir a boca ali.
Falou em colchão, já começou a dar sono. Cara, 30 Não, mil. engano, é 60 mil. Você tá maluco, 60 60 mil. mil. É 60 mil unidades, né? Que tem o box e tem o colchão. Daria mais ou menos uns 25 mil colchões. É que daí junta ali, né, um no outro, né? Exatamente. Cara, é muita coisa, mano. Nossa, não tinha nem noção, cara, do tamanho. Quantos metros quadrados de fábrica? A gente tem de área fabril hoje mais de 100 mil metros de área fabril. De área construída passa de 40 mais ou menos. E agora a gente está fazendo mais uma construção dentro da fábrica ali aqui no Paraná, de mais 7 mil metros. Caramba, é muita coisa, mano. Vai crescendo a empresa, precisa crescer. Sim, E aí até meu pai, ele sempre brinca, ele fala, deixa que com a fábrica eu me viro, vai atrás de venda, vem trazer pedido para dentro da fábrica. Que o mais difícil de todo empresário, que muita gente não entende o jogo, é que você precisa gerar venda, cara. É aí que você ganha o jogo. Fazer o produto, desenvolver a fábrica, ele falou, isso daí eu toco, isso daí não é o bicho. O mais difícil é você trazer a venda para dentro da fábrica. Daí uma fábrica organizada, formar a equipe lá dentro, isso daí ele toca muito, muito bem, né? Então é nesse sentido que eu vejo assim, muitos projetos bons que não vão para frente por causa que não tem um setor comercial bem apurado. Às vezes tem um produto bom, um preço competitivo, mas não está sabendo vender. Como eu já vi ao contrário, gente que não tem um produto muito bom, às vezes até o preço está acima da concorrência, mas ele sabe vender e aí ele tem sucesso. Então é nesse sentido que a gente tenta especializar muito nossos franqueados, nossa equipe, em pensar em vendas. Vendas é o coração, né? Não adianta, ele que vai impulsionar o sangue para todo o resto da estrutura ali. Exatamente, é igual o Adib sempre fala, ele só quer falar de vendas, o meu negócio é falar de vendas, então é a venda que vai trazer o dinheiro para dentro da empresa. Eu brinco sempre, você pega o DRE, qual que é a única parte que traz o dinheiro que vem? É só o faturamento, o resto é menos, é tudo despesa. Só o faturamento que vai ser o positivo e o lucro líquido, né? Que é depois do faturamento e de todas as despesas. Todas as despesas que sobra ali, né? Cara, legal. E me diga uma coisa, mano, qual que é os próximos passos aí da Anjos Colchões aí? Porque os caras são brabos. Mais países, você já falou um pouquinho, né? Europa, Estados Unidos, né? Enfim, mas no Brasil, tem alguma coisa assim que vocês estão pensando assim, cara, isso aqui a gente vai vir, e se você puder falar, obviamente, né? Isso aqui a gente vai realmente mudar a estrutura ou o conceito do colchão no país, enfim. Qual a estratégia de crescimento para chegar nessas 1000 lojas aí? Ou é só venda mesmo? A gente está organizando a empresa. Eu falo que a gente está numa reestruturação, como eu trouxe aí uma diretora de marketing, Formatação do conselho. Formatação do conselho, identificamos algumas áreas-chave, como gente gestão, um diretor de compras. Então, trazer pessoas até, como eu falei ali, de você formar pessoas, agora a gente chegou num nicho que a gente precisa trazer algumas pessoas que já passaram pelo que a gente está passando. Como eu falei que meu pai ele já passou por experiências, estou precisando trazer algumas pessoas com mais experiência. E essas pessoas custam muito mais caro. Mas a gente está entendendo que o jogo está virando. Se você quer sair do médio para grande, a brincadeira é outra, é uma brincadeira que exige ter bons profissionais. E aí é onde a gente está estruturando, né? Como a gente fala, a gente teve um progresso muito grande e agora tem que ter a ordem, né? Organizar o negócio para depois crescer muito mais, aí para chegar em 500 lojas. No conselho, o Zilli, ele me trouxe uma reflexão muito legal, que ele falou, o que você está fazendo hoje que você precisa mudar para daqui 5 anos e o que daqui 5 anos você precisa ter urgentemente, que você precisa que mude completamente. Quais processos vão ter que ser abandonados e quais processos terão que ser criados. E aí a gente desenhou com base nessas perguntas. E aí no final ele só fez a pergunta, por que esse negócio que a gente está pensando para daqui 5 anos a gente já não começa hoje? Cara. Já vamos se imaginar daqui 5 anos a gente quer estar com 500 lojas. Já vamos se imaginar com as 500 lojas. E o que não está dando certo hoje, com 500, vai mais que dobrar as lojas, vai estar pior ainda, né? Então você precisa organizar a empresa para isso. Caramba, sensacional, cara. Aquela reflexão que todo mundo fala, pense a longo prazo, mas quem que realmente pensa? É isso aí. E aí agora você imagina, estamos lá em 2029, 2030 com 500 lojas. Como que está a sua empresa?
E aí você começa a imaginar o hoje, putz, eu preciso organizar. Se não está dando certo hoje, daqui 5 anos vai se perder mais. Não vai dar certo de vez. Porque daí o tamanho do problema só é maior. Muito maior. Então vamos consertar esses problemas já, urgentemente. Sim, cara, sensacional. Leonardo, cara, a gente caminhando para o fim aí, eu queria que sempre de praxe, né, a gente pedir para os nossos convidados deixar uma palavra, cara, uma frase ou até um comentário para a galera que está escutando agora, às vezes está começando, então começou lá atrás, está com os desafios ali daquele início, que talvez seja bem diferente um pouco dos desafios que vocês enfrentam hoje, né? Mas foram várias fases, várias etapas. Então, assim, cara, o que você deixa de recado para essa galera assim, que está com os seus negócios, seja em qual etapa for? Eu falo sempre, até eu gostei muito dessa frase, que uma vez eu escutei, que o feito é melhor do que perfeito. E as pessoas, elas têm mania de perfeição, mas troque essa mania de perfeição por uma mania de aperfeiçoamento. Primeiro faz e vai melhorando. Não tenta querer tudo perfeito. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, o negócio do Instagram, você quer que saia tudo lindo, maravilhoso. Cara, vai melhorando com o tempo, vai começando esse trabalho, que é muito mais importante. Ninguém começou grande. Não existe nenhuma empresa que começou grande. Todas as empresas apanharam no começo. Nenhuma empresa começou perfeita. Você vai até, como que se diz, os antigos sempre diziam, né? Você vai ajustando a carroça com os boi andando. É nesse sentido. Tenho certeza que hoje aqui no seu podcast está muito mais estruturado do que há um ano atrás. Com certeza. Então é nesse sentido. Não tenta ser perfeito. Faz. Começa. Eu acho que dar esse pontapé inicial. E aí eu gostei muito da frase, agora a gente teve uma palestra, ele falou, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, massa. E como dizia o Caio Carneiro, a ação cura o medo e o ócio favorece ao pessimismo. Bom, deixa eu ver aqui que o meu ponto está falando aqui. Tem uma pergunta chegando da galera aqui, caramba, velho. Não sabia que ia ter pergunta hoje, você não está preparado para pergunta, mas vamos lá, né? O que você acha que diferencia você de outras marcas? Lojas de nicho. O que você acha que é o diferencial de vocês? Beleza, pessoas, mas falando de produto. Produto, vamos falar. A gente teve um crescimento muito grande ali em 2020 para 2021. Por quê? Porque a gente remodelou todo o visual da loja. Então, a gente mudou o piso, porque antes a gente montava a loja de colchão com 150 mil reais. E do dia para a noite, uma loja nossa saiu de 150 para 350. E aí a gente com medo, como que a gente vai vender esse negócio? E as primeiras lojas que a gente reformou, que trocou todo o piso, trocou a iluminação, trocou as paredes, cuidou realmente daquela experiência do cliente, cara, você acredita que a mesma loja, com a mesma pessoa, tudo, é o mesmo produto, aumentou 40%, 50% o faturamento? Ô, louco! Então a gente conseguiu valorizar o nosso produto e valorizar a nossa loja. E isso daí a gente se tornou, eu ouvi essa expressão uma vez, a grife dos colchões. A gente entrou num outro jogo, se tornou uma loja mais premium. E aí a gente teve esse crescimento ali de 2020 para 2021, em um ano saiu de 100 lojas para 170 lojas. Então foi assim, esse crescimento que hoje a gente abre em torno de 30 lojas por ano, mas naquele boom ali inicial. Por quê? Porque a gente fez algo diferente do que o mercado estava acostumado. E hoje, sim, as marcas estão copiando nós. Então é nesse sentido. Hoje a gente ainda não é a maior, mas eu diria que a gente é a melhor dessas franquias de colchões. E aí a gente saiu do nicho de querer ficar cobrando preço. A gente quer cobrar valor. Tanto é que quando vai desenvolver o produto, muitas vezes a gente fala dessa linha diamante, eu não olho para o preço do produto. Eu quero ter o melhor produto. Hoje eu estava numa discussão aqui em Curitiba mesmo, eu sempre gostei muito da Batel Grill. E aí até o meu franqueado falou, você já foi na Jardins Grill? Eu falei, não, porque eu não consegui nem trocar da Batel Grill, eu já fui lá. Daí ele falou, vamos lá hoje? Daí eu falei, vamos. E se você pedir qual que é mais caro, mais barato, eu não estou nem aí, eu quero ir na melhor. Então é nesse sentido, quando você cria valor, você pode cobrar um pouco mais caro. Quando você tem um produto de qualidade, você pode cobrar mais caro que a pessoa não vai se interessar. E aí você vê nas duas churrascarias, por exemplo, uma fila gigantesca.
Então é nesse sentido, por quê? Porque eles criaram valor, eles têm um produto bom. Se eles aumentar 10, 20 reais no preço, não vai mudar em nada. As pessoas vão lá, vão pagar. Então é isso que a gente fez dentro da nossa loja. Eu quero o melhor produto do Brasil. Então, vai ser um pouquinho mais caro do que os demais, mas quem souber valorizar isso, vai valorizar e vai comprar. Então é isso que a gente... Quando a gente saiu daquelas magazines que eu falei e montou as lojas, foi para fazer algo diferente. Não quero fazer o que tá todo mundo fazendo, eu quero fazer o melhor produto do Brasil. Então porque eu falo sempre, ou você vende valor ou você vende preço. Se você é um multi-atacado, uma empresa gigantesca tal, você pode vender o melhor preço e tudo. Se você não tem essa força, você precisa vender valor. Valor, isso aí. E para você vender valor, você precisa fazer algo diferente. Cuidar de toda a experiência do cliente. Então a gente tem loja que serve champanhe para quem entra, serve uma Heineken, tudo isso para a pessoa se sentir bem. Mas ele tem que comprar um diamante? Não precisa comprar nada. Ih, rapaz, você não fala uma coisa essa daí, sendo gravada aí, né, Diego? Mas quando você é bem recepcionado assim, qual que é a tua chance de comprar? Se o cartão passar... É muito maior. Então são essas coisas que fazem a diferença. Sim. E eles são de Cascavel, né? De Cascavel. Então vocês estão aprendendo com os caras do Bial lá, né? O festival veio para cá e fez um trabalho muito diferente aqui em Curitiba. Né? Exatamente isso, cara. Os caras transformaram a grife dos mercados, vamos dizer assim, né? Gourmetizaram o negócio. E trouxeram uma perspectiva de que todo mundo achou que não era possível. Exatamente. Né? Você vai lá, o mercado é impecável. É impecável, maravilhoso, né, cara? E algumas coisas, até esses dias eu estava numa conversa com o Carlos, né, que é um dos fundadores, e daí a gente perguntando para ele, assim, viu, cara, mas por que das gôndolas? Nossa, isso é sensacional, cara. As gôndolas aqui na altura do olho, né, da galera, para ter aquela visão ampla. Cara, que estratégia sensacional que vocês tiveram, né? Ele falou assim, cara, na verdade isso não foi uma estratégia, irmão, que na verdade a gente não tinha dinheiro para encher, cara, todas as gôndolas, então a gente fazia ela menor para dar a sensação e pegou. Olha só para você ver, cara, como que é de um desafio do cara, eles foram criados e hoje o Festival é realmente uma referência quando o assunto é inovação, né? O que eles fizeram na loja é justamente isso. As lojas do Festival, imagina que seja muito mais cara para construir do que, por exemplo, um Condor, né? Que são públicos muito diferentes. É o mesmo produto, mas com um ambiente diferente, obviamente vai atrair pessoas diferentes. E é engraçado isso, que a gente também teve essas acertadas que você pensa numa coisa e acerta de outra, né? Igual ele falou, ele acertou plenamente na experiência. E a gente montou as primeiras lojas somente focado no colchão. E uma vez meu pai estava lá em São Paulo, foi numa loja de colchões e ele olhou uns sofás. E aí ele falou, por que esses sofás? Foi num concorrente. Não, é porque o dono ele tem uma fabriquinha de sofá lá e ele colocou, daí ele pensou, porra, mas eu tenho uma fábrica, a minha especialidade, eu tenho 10 anos a mais de sofá do que de colchão. E aí a gente saiu da Anjos Colchões para Anjos Colchões e Sofás. E foi aonde a gente teve um maior faturamento, aonde a gente cresceu muito mais do que os concorrentes. Porque a gente consegue agregar mais produtos dentro da loja. Sim. Não fica uma loja somente de colchões, a gente tem os sofás também, que a gente é muito especialista mesmo. Então a empresa tem 35 anos, é 35 anos de sofás. Mas de colchões é apenas 25. Então a gente falou, opa, aqui a gente sabe os caminhos, né? E aí foi onde a gente cresceu. Então a maioria das lojas de colchões é em torno de 100 metros, as nossas tem 200, 300 metros, que complementa com o sofá. Que é o sofá. Ele falou só tem 25 anos de experiência, né? 25, eu acho que tua vida nem tinha nascido também. Tinha? 21. Tem 21? Cara, nem pensava em nascer ainda, cara. E os homens já estavam fazendo colchão, cara. E aí só tem 25 anos de experiência. Tá louco, parabéns pela história, irmão. Top demais. Cara, mande um abraço pro teu pai e tua mãe. Parabéns, cara. Realmente também por toda essa construção, essa perpetuidade. A gente sabe que manter-se de pé o nosso país em meio à insegurança jurídica, desafios que temos, é desafiador. Então, por tantos anos assim, realmente é louvável. Espero um dia ter a oportunidade de conhecê-los. Com certeza. Vamos marcar para nos conhecer, jantar, fazer alguma coisa, que é muito bom estar conversando com pessoas boas, é assim que a gente cresce. Com certeza. Meu irmão, então gratidão pela tua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. A casa está aberta, sempre que quiser voltar, tenho certeza que tem muita coisa para vir, daqui a pouco vai para Estados Unidos, Europa, aí, cara, o negócio é outro, vai voltar com mais história para nós. Então, sou muito grato pelo teu tempo, tá colaborando com o nosso público aí. E me diga uma coisa, fazer um jabá aí, né, cara? Como que a galera te encontra nas redes sociais agora que tá na produção de conteúdo aí? É Léo Anjos, então só digita
Léo Anjos, que já está lá. Coloquei bem simples para simplificar mesmo, né? Meu nome é Leonardo dos Anjos, já deixei o Léo Anjos para simplificar. E aí é Anjos Colchões Oficial, é a página da empresa, e quem quiser seguir aí, vai lá que a gente vai estar criando conteúdo e tentando trazer ideias para as pessoas, para os empresários e para outras pessoas crescerem juntos. Maravilha. Meu irmão, gratidão e parabéns pelo movimento aí. Obrigado a você. Até mais, pessoal. Também queria agradecer aos nossos patrocinadores oficiais. Que foi, Thiago, que está me olhando? Essa cara de desespero aí. Tá bom, calma, vou falar isso. Nossa, mãe, esse cara abriu comigo aqui, Leonardo do céu, fala pra você, acabou de ser demitido no meu próprio podcast aqui. Vamos pra cima. Agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, Move Negócio, uma empresa de soluções e gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiente e proativa, utiliza tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. ZTX14. Descubra seu potencial cognitivo com o ZTX14, um suplemento em shot com fórmula exclusiva. Tá aqui o bicho. Feita com ingredientes naturais. ZTX14 é o foco no que você precisa e Potencial Pleno é uma escola de resultados dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Leonardo já trouxe aqui para nós essa percepção. Você vê o mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa e da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. Tiaguinho, muito obrigado, meu irmão, pelo movimento. Pedrão, nosso Mr. Homem dos cortes da inteligência artificial, programador, desenvolvedor. O cara é sinistro, velho. O cara é sinistro mesmo. Né, Tavinho? E, Tavinho, meu irmão, gratidão por estar aqui, acreditar no nosso projeto, arquivo 101 na cabeça. Somos gratos, gratidão ao nosso público. Nos vemos no próximo episódio. Bora lá, tamo junto! Só para eu não ser expulso do meu próprio podcast, não se esquece de se inscrever no canal e dar like. Agora sim, bora, tamo junto!